determinando o momento fletor resistente de cálculo para o estado limite FLT. Já estudamos em vídeos anteriores como que eu determino o momento fletor para FLM e FLA, item G22 da norma, anexo G. Nesse momento, veremos como que fazemos isso para FLT. Ora, o raciocínio é similar. Vamos à tabela da página 134 e da mesma forma que analisávamos para FLM e FLA, faremos agora a análise para FLT. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar, qual é o valor do lambda? Antes eu determinava o lambda para a mesa, o lambda para a alma, agora o lambda considerando a seção longitudinal, o comprimento da peça. Percebam que somente em FLT me interessa saber o comprimento da peça. E mais do que isso, o lambda B é o comprimento destravado da peça. É aquele raciocínio que nós já aprendemos lá em compressão e vamos enfatizar na resolução dos exercícios. Então, o comprimento entre dois travamentos é o LB. O lambda é determinado, portanto, dividindo o LB pelo raio de giração em Y. Embora a flexão ela se dá em torno do eixo de maior inércia, que nós estamos analisando aqui, que é o X, nós vamos utilizar o RY, porque agora se trata de torção. O lambda P eu determino através desta equação, que não se difere muito das demais para a determinação do lambda P, tanto para a mesa como para a alma. Então é 1,76 que multiplica a raiz quadrada da relação entre módulo de elasticidade e tensão de escoamento. Lambda P é determinado assim, lambda assim, e o lambda R. Aí a norma diz, ver nota 1. Vamos então para a nota 1, que é na página 135. Veja lá, nota 1, lambda R. Como que eu determino? Eu determino através dessa equação. 1,38 que multiplica a raiz quadrada I maiúsculo, Y minúsculo. Inércia. Inércia em Y, em relação a Y. J, você pode escrever aqui na frente, J igual a I maiúsculo, igual está aqui, e subscrito ao invés de Y, você coloca o T. Então fica J igual a IT, significa inércia torção. Esses dois valores são dados nos catálogos que temos de perfis, tanto laminado como soldado, dividido por raio de giração em Y, inércia a torção, que é o J, J ou IT, beta 1, que eu vou explicar daqui a pouco, que multiplica, aí você tem essa outra parte. Vamos aqui, 27 vezes CW. O que é CW? Embora eu tenha essa fórmula, isso aqui também é dado nos catálogos, é a constante de empenamento. E como que eu determino o beta 1? Beta 1, veja bem como que ele é determinado. FY menos tensão residual. Você já viu isso aqui antes. A tensão residual, conforme a nota 5, ela é 30% da resistência ao escoamento do aço, né? Então, olha só, eu vou utilizar aqui assim, FY menos 30% de FY, eu escrevo aqui na frente 0,70 de FY vezes W, que é o módulo de resistência da peça em relação a X, que também é dado pelo catálogo, dividido por E vezes J. Querem ver isso? Eu tenho aqui um catálogo. Então, olha só, o W está aqui, o ZX que nós vimos em outros exercícios está aqui, a inércia torção está aqui, ó, e T, constante de empenamento está aqui, certo? Isso é um catálogo. Voltando aqui, então, olha o que eu tenho. Depois que eu entro com todos esses valores, eu determino o lambda R. Com este lambda R determinado, eu venho aqui e comparo. Se o meu lambda é menor que o lambda P, o momento resistente é o momento plástico dividido por γ1. Isso nada difere da letra A do item G22. Se o meu lambda
nesse intervalo, eu vou usar esta equação, que em relação a essa aqui, ó, B do item G21, B do item G22, a diferença é que aqui o valor é 1, aqui é CB. Daqui um pouco eu explico o que é isso. E se o meu lambda for maior que o lambda R, eu determino o momento crítico dividido por γ1. Veja que a equação é a mesma, embora os valores sejam diferentes. Aonde que eu determino esse momento crítico? Eu determino o momento crítico nessa nota aqui. Momento crítico é igual a CB, que veremos daqui a pouco, que multiplica. Ora, tudo isso aqui é conhecido. Π, modo de elasticidade, inércia em Y, LB, comprimento destravado, CW, constante de empenamento, inércia em Y, J, inércia torção, LB, comprimento destravado, CW, constante de empenamento. Logo, se o meu lambda, então, for maior que o lambda R, eu vou determinar o momento crítico desse jeito. Ora, para eu determinar o momento crítico, que é a equação C do item G21, e para eu determinar o momento resistente da equação B do item G21, eu preciso do CB. O que é este CB? Senhores, esse CB, conforme a norma nos orienta, lá no início, quando ela começa a falar a respeito de flexão, momento fletor, aqui logo no início, na página 47, ela fala que o CB é uma espécie assim de correção, que poderíamos dizer, é um fator de modificação do diagrama de momento fletor não uniforme. Então, vejam bem, item 5423. Para a determinação do momento fletor resistente de cálculo para o estado limite FLT, conforme nós vimos agora há pouco, pode ser necessário calcular um fator de modificação do diagrama. Como que é esse fator de modificação? Ele é calculado, ele é chamado de CB. Isso ocorre quando o momento fletor não for uniforme. Eu daqui a um pouco vou mostrar alguns exemplos. Então calcula-se esse CB. Ora, qual a fórmula que eu utilizo? Eu utilizo essa, quando eu não estiver trabalhando com aquilo que está prescrito no item 5424. Quando eu não estiver trabalhando com aquilo que está relacionado a este item, eu usarei basicamente esta fórmula. O que esta fórmula diz? Permitam-me, para explicar melhor, eu exemplificar isso. Imagine o seguinte, vamos pegar aqui esse momento fletor. Se eu tenho uma força aplicada no centro de uma viga, eu tenho um diagrama de momento fletor que vai ser assim. O que seria aqui o comprimento destravado? Veja que eu tenho o apoio aqui do lado esquerdo e o apoio do lado direito. Este comprimento é o comprimento do vão, L. Eu estou considerando aqui que só há travamento neste apoio e nesse, nos apoios. Aliás, por definição, para utilizarmos esse anexo G, as vigas têm que ser travadas nos apoios. Então, eu estou considerando que ela é travada aqui e aqui. Se ela é travada aqui e aqui, o L é o comprimento do vão e é também o comprimento destravado. Quando eu traço o diagrama de momento fletor, veja que ele não é uniforme. Ele deu aqui um diagrama triangular. Se eu aplicar aqui esta fórmula, eu vou encontrar exatamente este valor, ó, CB igual a 1,32. Vamos para o segundo exemplo. Vejam que eu peguei esta mesma figura, coloquei aqui com uma diferença. Bem no meio do vão, eu coloquei uma viga, fazendo o quê? Travando. Imagina o seguinte, você tem um pilar aqui, tem uma viga passando aqui entre os pilares e tem uma viga chegando aqui de forma perpendicular a esta seção longitudinal. Então, ela está travando exatamente no ponto de aplicação de carga. Ela própria, essa viga, está aplicando essa carga aqui. Ok? Ora, o meu L do vão é isso tudo. Quanto que é o meu comprimento destravado? Agora as coisas mudam. O meu comprimento destravado é L sobre 2. Porque eu tenho uma viga travando. Veja que aqui eu não tenho viga nenhuma travando. Então eu tenho o comprimento L do vão e o comprimento destravado é L. Neste caso aqui, o comprimento destravado
é L sobre 2. Quando isto ocorre, eu venho e aplico esta formulação. O que eu vou encontrar, senhores? Eu vou encontrar um CB de 1,67. E se eu tiver uma viga com carga distribuída de vão L e eu não tenho nenhum travamento, então qual que é o comprimento destravado? É o próprio L. Esse momento fletor é dado por QL ao quadrado sobre 8. Se eu traçar o diagrama de momento fletor, igual eu tracei aqui, e aplicar a fórmula da norma, a fórmula que está na página 47, esta aqui, eu vou encontrar este valor, CB igual a 1,14. Eu vou postar um vídeo exemplificando isso aqui. Eu vou demonstrar um desses desenhos, mostrando como que se calcula, e você entenderá como que esse CB é calculado. Ainda bem que hoje nós temos vários recursos para isso. Você não precisa fazer isso à mão, o próprio software traça o diagrama e faz o cálculo deste CB. Mas suponhamos que o CB não é dado numa prova, num teste, ou você vai fazer por alguma razão um projeto e está impossibilitado de determinar este CB. Voltemos aqui e vamos analisar. Ora, aqui o CB vale 1. Se o CB aqui vai valer alguma coisa maior do que 1, você há de convir comigo que este momento resistente é o momento em que eu falo assim, esta viga resiste tanto de momento. Pode colocar tantos quilonewton por centímetro que essa viga resiste. Se eu pegar aqui e multiplicar por 1, eu estou considerando essa parcela toda. Se eu multiplicar por 1,3, eu estou dizendo o seguinte, olha, além desta parcela calculada, você pode considerar mais 30%. Vejam, portanto, que quando eu determino um CB e o meu CB vale 1,32, 1,67 ou 1,14, eu estou dizendo que a viga resiste mais. Ela resiste mais 14%, mais 32%, mais 67%, mais X%, depende da situação. Se eu estou com dúvida, então, se eu considerar o CB igual a 1, conforme vários autores, como o Pifai no seu livro nos sugere, se eu considerar o CB igual a 1, em caso de impossibilidade de determiná-lo, eu estou sendo ultra conservador, porque eu estou a favor da segurança. Então, vamos ficar assim acordados. Se eu der um exercício para você e não der o valor do CB, você considera igual a 1. Não der o valor do CB e não der condições para que você o calcule no seu exercício ou na sua prova, considere igual a 1. Certo? Mas eu vou postar um vídeo, repito, daqui a pouco, explicando como que este CB é determinado. Tendo o valor do CB, eu posso determinar este momento da linha B e posso determinar o momento crítico, que também precisa deste valor de CB.